Fala, família Palmeiras! Finalmente o Palmeiras está mirando certo no mercado. O Palmeiras, nos últimos dias, foi noticiado que o Palmeiras tem interesse no Fabinho, volante que está na seleção, joga no Al Ittihad, lá da Arábia Saudita. E o Palmeiras, quem sabe, né? Quem sabe a gente pode sonhar com o Palmeiras tendo um volante, um camisa 5 de respeito em 2026. Mas antes da gente comentar sobre esse assunto, eu quero pedir, por favor, dê o like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar em mais pessoas para que esse canal possa crescer e a gente ter mais um canal de debate palmeirense na internet, beleza? Antes da gente começar, eu quero trazer as informações que surgiram nos últimos dias, né? O nosso palestra noticiou que o Palmeiras tem interesse. Vou colocar até aqui na tela para a gente poder assistir, para a gente poder ler junto. O nosso palestra soltou a notícia de que o Palmeiras tem interesse no Fabinho, jogador que jogou no Liverpool, está na seleção, né, joga no Al Ittihad da Arábia Saudita. Atualmente o Fabinho tem 32 anos de idade e tem contrato com o clube saudita até o meio de 2026, né? Bom, o Palmeiras tem a possibilidade de negociar, mas é uma negociação tratada como complicada, né, por conta dos valores altos que envolvem essa possibilidade do Fabinho vir ao Palmeiras. E bom, poucos momentos depois, horas depois, a ESPN, através do André Renan, trouxe a notícia que o Palmeiras tentou contratar o Fabinho, mas não conseguiu avançar pela contratação dele, né? A reportagem apurou que o time árabe chegou a se colocar à disposição de liberar o Fabinho, principalmente por conta do alto salário recebido pelo atleta. Importante a gente focar nesse ponto. Ó. Fabinho embolsa 24 milhões de euros por temporada. Isso dá 12,5 milhões de reais por mês. Isso é simplesmente, cara, o salário do Abel Ferreira com o Veiga, Gustavo Gomes e mais um monte junto completamente, realmente, fora da realidade do futebol brasileiro. O Fabinho teria que baixar um pouco esse salário para que pelo menos houvesse conversa, né? Eu acho muito difícil que o Palmeiras consiga trazer o Fabinho, né? Só que a gente tem duas informações. A gente tem a informação do nosso palestra, tem credibilidade, que já acertou muita coisa, e tem a informação do André Hernan, da ESPN. Uma possibilidade que foi levantada, que eu vi sendo levantada principalmente no X, no Twitter, é que talvez o Palmeiras esteja colocando ali uma conversa por debaixo dos panos de que não vai rolar, vai ser difícil justamente para que não tenha muita coisa atrapalhando a negociação. Acho isso possível, porque o Palmeiras disse que o Andrés Pereira não viria, disse que o Palmeiras não negociava com o Vitor Roque, e bom, a gente viu o que aconteceu. Então, é de praxe o Palmeiras negar negociações, é de praxe o Palmeiras dizer que não está negociando, que não está atrás de ninguém, mas é uma possibilidade, convenhamos, né? Diante da necessidade que o Palmeiras tem no momento, diante do perfil do Fabinho, eu não duvidaria. Né? E talvez uma coisa até que eu andei pensando, imagina se o Fabinho não tivesse sido convocado ainda para a seleção. Acho que essa possibilidade teria aumentado, porque o cara iria querer disputar uma Copa do Mundo, né? Mas acabou que ele já foi convocado estando no futebol árabe. Né? Então talvez isso, imagino eu, que poderia diminuir um pouco o desejo dele de voltar ao Brasil, né? E o Fabinho fez carreira na Europa, está acostumado com a Europa. Talvez ele, uma primeira opção para o Fabinho seria um retorno para a Europa do que para o Brasil, né? Um jogador que com certeza tem mercado, talvez num time médio da Europa, um time que ou joga uma Europa League, ou um time que joga Champions League sem a possibilidade de ser campeão. Então a gente tem que esperar um pouco, né? A gente tem que ver se essa negociação vai para frente. E eu acho que cabe a nós palmeirenses, né, cobrar e pedir para que o Palmeiras contrate alguém nesse nível, né? Porque entrando já na nossa situação atual, o Palmeiras precisa de um volante confiável. É uma situação necessária para o Palmeiras, porque nós temos hoje Emiliano Martinez, nós temos o Aníbal Moreno, e, em alguns momentos, o Palmeiras acaba usando o Bruno Fux, né? O Abel acabou utilizando o Bruno Fux na posição, justamente porque a gente não tem confiança nenhuma hoje, nem no argentino, nem no uruguaio, porque os dois oscilaram muito na temporada. O Aníbal, que fez um 2024 muito bom, começou ali um 2025 meio oscilando, aí veio o Mundial de Clubes, jogou muito bem,
e depois de novo começou a ter uma queda. Até fiquei um pouco surpreso com a convocação dele para a seleção argentina, justamente porque o Aníbal já estava em queda naquele momento, né? E ele mesmo assim foi convocado para a Argentina e tem a possibilidade, né, de jogar a Copa do Mundo. Mas olha, só para a gente ter uma ideia de como o Fabinho poderia ajudar o Palmeiras. O Fabinho ele joga tanto de meia com camisa 5, né? Como também faz ali uma função mais próxima de um camisa 8. E é interessante a gente apontar aqui, ó, o Al Ittihad pagou simplesmente 46 milhões de euros para contar com o Fabinho. E bom, eles estão, né, com o desejo de liberar o Fabinho justamente por conta dos valores que envolvem o Fabinho. Mas é curioso, né? A gente vê que eles pagaram um valor tão alto pelo Fabinho há 2 anos atrás, 3 anos atrás. O Fabinho tinha aí seus 30 anos de idade praticamente já, né? Em 2025-26, na temporada atual, o Fabinho tem 15 jogos, um gol e 2 assistências. Esse gol aqui é um golaço de falta, eu postei lá no nosso Instagram, @Voz do Porco, segue a gente lá. Um baita gol, um golaço de falta. E o Fabinho, ele né, fez, né, desde 24, 23, na verdade, já está no Al Ittihad. É um jogador que lá tem um domínio muito grande. O Al Ittihad, no momento, é o 7º colocado da Liga Saudita. É um time interessante, cara. É um time que vai ter lá o Benzema, Kanté, Aouar também, um jogador de experiência europeia, Bergwijn também, grande jogador, Dombia, Danilo Pereira. É um time muito forte, é um time muito bom, mas, né, se depender, então, por aquilo que disse aqui o André Renan, o pessoal da ESPN, se depender do Al Ittihad, o Fabinho vai ser negociado, né? E aí a gente tem essa possibilidade, quem sabe a gente vê-lo no Palmeiras. O que me preocupa no Palmeiras é a nossa situação com os nossos volantes. Né? A gente tem o Aníbal, a gente tem o Emiliano Martinez, e o Bruno Fux tem feito essa função. Nós não temos na base ainda um camisa 5, 5 mesmo, né? A gente tem o Larson que subiu, um baita camisa 8. Tem outros jogadores que também poderiam fazer uma função ali de volante, mas um cara mais marcador, mais de pegada, a gente, pelo menos até aqui, a base ainda não demonstrou ter alguém, né? E eu acho que a preocupação do Palmeiras para a temporada que vem é ter um time titular que seja definitivamente confiável. É natural que haja oscilações, haja trocas em algum momento. A gente tem, por exemplo, nesse ano o Murilo, que teve bastante oscilação, então o Palmeiras precisa ter um zagueiro mais confiável. E no caso do camisa 5 não é diferente. O Palmeiras precisa ter um cara que a gente vai olhar para dentro de campo. Mesmo que ele não esteja ali numa melhor fase, a gente ainda vai ter uma confiança de que, poxa, num momento decisivo ele tem experiência, ele tem força, é um cara que joga bola, então a gente precisa desse cara, né? A saída de bola, por exemplo, tanto do Aníbal quanto do Emiliano Martins, não é lá aquela coisa. Eu gosto bastante do Emiliano Martins porque ele tem um bom passe longo, mas o Aníbal Moreno, pelo menos enquanto titular, né, ele não consegue oferecer uma saída de bola assim muito acima da média, né? Eu acho que o Fabinho, por exemplo, é esse cara, que poderia não ficar só nas costas do Andréas Pereira essa saída de bola. A gente conseguiria ter uma saída de bola entre os volantes muito mais qualificada, né? Além disso, tem a questão defensiva. O Aníbal Moreno é um bom jogador defensivamente? Por exemplo, eu já prefiro o estilo do Emiliano Martins, é um cara de uma chegada um pouco mais forte, né? O Aníbal Moreno é aquele cara que depende mais do tempo de bola, porque ele não é um cara de muita força física. E, bom, eu não consigo ter hoje, neste momento, a confiança de que um desses dois pode ser o titular do Palmeiras em 2026. E acho que o Abel e nem a diretoria tem, né? Tanto que tem pipocado muita informação de que o Aníbal pode ser negociado no ano que vem, que o próprio Emiliano Martins também tem algumas especulações que poderia sair. Aparentemente, definitivamente, nós não teremos os dois na temporada que vem. Acho que é o correto a se fazer. Vale lembrar que os dois têm a mesma idade. Né? Os dois têm 26 anos, ambos nasceram em 1999, então os dois têm a mesma idade, os dois têm uma capacidade de jogo que neste momento são até semelhantes. Eu acho que todo palmeirense tem um sentimento que eu tenho. Se coloca o Aníbal para jogar, coloca o Emiliano Martins para jogar, para mim é a mesma coisa.
Então, na verdade, a gente não tem tido confiança em nenhum dos dois para que sejam titulares em 2026. E 26. E o Palmeiras precisa dar um salto, né? O Palmeiras tem um elenco muito bom. A gente vai fazer um vídeo logo, logo falando sobre o elenco, sobre quem a gente negociaria, quem não seria negociável, né? Mas eu acho que o Palmeiras precisa ter, pelo menos ali, por posição, pelo menos um jogador que seja definitivamente confiável. O Palmeiras tinha problemas com camisa 8. Bom, o Lucas Evangelista começou resolvendo esse problema. Quem sabe se a gente tiver um camisa 5 confiável, o Andrés Pereira seja esse cara para jogar ali. O Palmeiras tem uma necessidade hoje de ter um meio um pouco mais confiável. Mas o Maurício não fez um 2025 linear, ele sempre oscilou bastante. O Veiga não conseguiu jogar muito bem esse ano, então, opa, será que um dos dois vai resolver isso no ano que vem ou o Palmeiras tem que buscar no mercado? Né? Eu acho que a posição de camisa 5 é esse caso. O Palmeiras precisa ir para o mercado. Eu negociaria, seja o Aníbal, seja o Emiliano Martins, mais uma vez, para mim tanto faz. No fim das contas, eu prefiro um pouquinho mais o Emiliano Martins. Acho que ele tende a ser um jogador que no Brasil pode ser mais, mais utilizável. Né? Fora que o Aníbal, vários momentos de jogos decisivos, a gente viu ele falhando. Né? Teve a situação do jogo contra o Corinthians, teve a situação do jogo contra o Grêmio. Ele não aparenta ser esse cara confiável. Não sei, assim, no dia a dia, muita gente diz que ele é um cara mais tímido, né? Eu acho até que isso talvez não influencie tanto, mas o Palmeiras precisa ter um cara que, como é no Flamengo, né? O Palmeiras precisa se comparar ao Flamengo, né? E lá no Flamengo os caras têm o Jorginho, que inclusive a gente deixou passar, mas o Flamengo tem um cara que é extremamente confiável para fazer essa função em campo. E o Palmeiras precisa disso, né? E eu acho que tá certo, o Palmeiras mirar no Jorginho é um bom sinal. Se não vai ser ele, ok, né? Se o jogador não quer vir, não tem o que fazer. Mas que o Palmeiras siga nessa linha. Se for o Fabinho, ótimo, maravilha. Se não for o Fabinho, o Palmeiras siga na linha de ter um cara desse nível, desse naipe, porque seria muito importante, tornaria o Palmeiras ainda mais forte para 2026. Mas eu quero saber de você, palmeirense. O Fabinho seria esse cara? Se ele não viesse, tem um outro nome aí que você fala, pô, o Fabinho não vai vir, mas eu acho que esse cara resolveria essa função. Um cara que provavelmente não sai da cabeça de muito palmeirense é o Danilo, né? Mas é complicado. O Palmeiras teria que pagar muito dinheiro também no Danilo. É uma opção que talvez não seja tão viável assim, né? Mas deixa o seu comentário, se inscreva no canal, deixa o seu like, nos ajude a chegar em mais pessoas. E logo, logo vem mais vídeo. Vamos falar sobre a barca ou não barca que o Palmeiras pode ter nesse final de 2025. Vamos falar sobre quem sai, quem fica. Valeu, tamo junto, abraço.